Oi, gente, tudo bem? Eu dou bom dia, boa tarde e boa noite, porque vocês assistem a aula de acordo com o horário aí, né? Embora aqui eu já tinha falado para vocês assistirem a aula no horário que vocês assistiam de manhã, né? É melhor para vocês ir fazendo as tarefas nas ordens, tá bom? Ó, algumas pessoas falam, professora, tem muita atividade para fazer, mas se nós estivéssemos na sala, a gente estaríamos fazendo o mesmo tanto de atividade, certo? Nós estaremos nesse assunto, nesse mesmo momento. É só porque a gente não está numa sala de aula, mas a sequência está sendo do mesmo jeito. Vocês sabem que língua portuguesa tem bastante questões. E eu ainda nem estou pedindo um caderno de atividade, eu vou começar a pedir, tá? Agora de julho eu vou começar a fazer, vou deixar uma semana de revisão. Aí eu vou começar a postar só o caderno de atividade. Só que hoje eu vim fazer uma aula diferente. Por quê? Tem alguns assuntos que eu acho muito importante vocês fixarem mais. E um deles é. Ai, desculpa, gente, eu ainda não entendo muito de tecnologia. E um deles é predicativo. Então, como na aula passada eu expliquei dois tipos de predicativo, né? O predicativo do sujeito e do objeto. Eu achei bom fazer umas questões nessa aula para nós resolvermos juntos. E vocês, assim, é como se fosse para vocês tirarem as dúvidas. Eu vou fazer com você e você vai falar, ah, agora eu entendi, ficou melhor o conhecimento. Mas mesmo assim, eu convido você a pegar o livro aqui, ó, na página da semana passada, gente, página 32. Pega aí na página 32, para a gente poder acompanhar as questões, tá? E outra coisa, peço também que você pegue o seu caderno e copie o exercício para a videoaula e copia, tá? Vamos lá para o primeiro. Ó, você vai primeiro. Julgue as afirmações como verdadeiras ou falsas a respeito das funções sintáticas do predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Ou seja, se a oração estiver falando a verdade, você coloca aqui verdadeiro. Se ela não estiver falando a verdade, você coloca falso. E eu vou aproveitar e explicar um pouquinho, só um pouquinho mais. A oração, vamos ver outra oração. As meninas levaram os livros danificados. Então, antes de eu ler o que está escrito, vamos desmembrar. Qual é o verbo da oração? Levar, né? Levaram. As meninas é sujeito. É como você, aí no seu caderno você pode passar um risco aqui, ó. Sujeito, as meninas. Levaram os livros danificados. Levaram, daí, a partir do verbo você tem o predicado, lembra? Aí você tem três tipos, o predicado verbal, nominal e verbo nominal. O verbal indica a ação, o nominal, o verbo de ligação, mais uma característica. E o verbo nominal, um verbo de ação e uma característica. Ó. Levaram os livros danificados. Quem leva, leva algo. Então, aqui é um verbo transitivo direto, tá? Os livros danificados. Os livros é o objeto o quê? Direto. Então, vamos ler o resto da frase. Ao predicativo do sujeito, danificados, que atribui uma característica ao termo menina, vocês acham que danificados é predicativo do sujeito? Quem é que está danificado? É as meninas ou os livros? Fácil, né? São os livros. Então, esse danificado não é predicativo do sujeito. Aqui é falso. Coloca aí, falso, falso. Esse danificado é um predicativo de quem? Quem é que está danificado? Os livros. E os livros é o quê? Um objeto direto. Então, danificado é um predicativo do objeto, porque é uma característica do objeto. Tá bom? Acho que assim vai ficar mais fácil vocês entenderem melhor o assunto, tá? Então, essa frase aqui é falsa. Vamos para outra. Helena se tornou adulta. Há o predicativo do sujeito adulta, que atribui ao termo Helena uma característica. Primeiro vamos separar. Helena se tornou. Helena é o sujeito aí, certo? Qual é o verbo? Tornar. Gente, tornar é um verbo que exprime uma mudança de estado, tá? Então, ela era criança e depois ela se tornou adulta. É uma mudança de estado. Adulta, aqui. É uma característica de Helena? Com certeza. Helena se tornou adulta, ela mudou. Então, adulta é uma característica de Helena. Isso aqui é um verbo de ligação, certo? Então, você tem Helena como uma característica. Logo, Helena não, adulta. Então, adulta é uma característica de Helena, é um predicativo do sujeito, verdadeiro. Coloca aí, verdadeiro, ok? Vamos ver o outro. O termo culpado na oração, olha essa oração. O juiz julgou o réu culpado. Exerce a função sintática de predicativo do objeto.
Tá até cortado, mas não tem problema não. Até aqui dá pra gente ver. Então, o termo culpado é um predicativo do objeto? Vamos ver. O juiz julgou o réu culpado. Olha o verbo julgar. Quem julga, julga algo ou alguém. Julgou quem? O réu. Esse o réu é o objeto direto. E culpado é a característica de quem? Do objeto direto, que é o réu. Então, culpado é um predicativo do objeto. Correto. Coloca aí. Verdadeiro. Tá? Espero que você esteja sanando suas dúvidas sobre esse assunto. Vamos para a próxima. Leia a frase a seguir, identifique o predicativo e classifique. E eu já deixei em negrito os predicativos, tá? Porque assim a gente só vai classificar. Você vai olhar a frase, ó. Miguel está triste. Miguel está triste. Sujeito, Miguel. Está, verbo de ligação. Triste, característica de quem? De Miguel. Então aqui você coloca o predicativo do sujeito. Muito bem, predicativo do sujeito. B. Ela viu que Maria estava satisfeita. Ela viu que Maria estava satisfeita. Ó, o verbo aqui tem um verbo ver, né? E também tem um verbo estar. Mas aqui você vai fixar nesse primeiro. Ela viu o quê? Viu que Maria estava satisfeita. Então, isso aqui é um objeto direto, porque quem vê algo. Então, vê o quê? Que Maria estava satisfeita. Aqui funciona como objeto, é uma oração objetiva. Depois você vai aprender lá na frente. Se é um objeto, satisfeito é uma característica de quem? De Maria. Então, é um predicativo do objeto. Coloca aí, satisfeita, predicativo do objeto. Porque isso aqui é um objeto que completa o verbo ver. Tá bom? A minha irmã estava cansada. A minha irmã, sujeito, estava cansada. Estava, verbo de ligação. Cansada, característica de quem? Da minha irmã. Então, cansada é um predicativo do sujeito. Fácil, né? O portão permanecerá fechado. Ui, peraí, gente. Voltando. O portão permanecerá fechado. Permanecerá é um verbo também de ligação, tá? E fechado é uma característica de quem? De portão. Então, fechado é um predicativo do sujeito. Tá bom? Fácil? Vamos ver outra. Assinale a alternativa em que há predicativo do sujeito. Então, ele quer que você marque a alternativa, a única, né? Gente, atenção ao enunciado das questões, o que ela pede a você, para você não errar. Assinale a única, então só tem uma, que é predicativo do sujeito, o resto não é. Essa questão aqui é até um desafio, é questão de um nível maior. Mas eu trouxe ela para a gente justamente tirar nossas dúvidas, né? Ó, vamos ver a letra A. Ela acha minha camiseta feia. Quem é o sujeito, gente? Estou ouvindo. Vai lá. Quem é o sujeito? Ela, tá? O verbo acha. Acha é um verbo de ligação, porque para ser predicativo do sujeito, o verbo tem que ser de ligação. Professora, quais são os verbos de ligação? Eu esqueci. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar. Esses são os verbos de ligações. Achar é o verbo que indica uma ação. Então, não há predicativo do sujeito aqui. Você já exclui essa. Exclui. Pá, não é. Pedro, aliás, B. Pedro chegou exausto. Pedro chegou exausto. Qual é o sujeito aqui? Pedro, né? Chegou é um verbo que indica uma ação ou é o modo como ele chegou? O que você acha? Estou sentindo uma dúvida. Vamos deixar saber aí. Vamos para C? Maria abriu o presente de Natal. Abrir é um verbo que indica ação? É. Então não pode ser esse, porque tem que ser um verbo de ligação. Risca C. O menino abriu a porta da sala. Abriu é um verbo também que está indicando uma ação. Então não pode ser esse aqui. Já risca, porque o verbo tem que ser de ligação. É assim que você encontra o predicativo do sujeito. O professor encerrou a aula de inglês. Encerrar também é um verbo que dá a noção de ação, não pode ser. Então sobrou a B. Pedro chegou exausto. Chegar é um verbo que indica uma mudança de estado. Foi o estado que ele chegou. Exausto não é uma característica de Pedro? Pronto, exausto vai ser o predicativo do sujeito. E a resposta é a letra B. Então, eu espero que você entenda que, para você encontrar o predicativo do sujeito, o verbo tem que ser um verbo de ligação, tá bom? Quando não for o verbo de ligação, aí você já exclui, que é o predicativo do sujeito não haverá. Então, hoje, essa aula aí é para você fazer esse exercício, copiar e responder.
tá? Se tiver atividade, eu posto no grupo e você olha lá. Se caso não postar nada, é porque não tem, mas eu acho que eu vou postar umas questõezinhas, certo? Então, deixa eu ver. Isso, acabou, porque eu tenho que ter certeza, né, gente? Então, ó, beijo pra todo mundo, tá? E até a próxima.